Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Seguindo aí nossos vídeos, nosso canal Na Mexida do Agro, né? Seguindo o conteúdo aí, tentando passar para vocês aí muito conteúdo prático, muita experiência que eu tenho aí das minhas andanças, das minhas vivências e com certeza vai poder agregar um pouquinho no seu dia a dia, no seu trabalho, em tudo aquilo que você faz, né? E hoje vamos falar de um tema que para mim é um tema inicial, é um tema que começa, né? Muita conversa, muitos papos e onde transforma, né, alguma coisa aí que você queira transformar, que eu acho que é um passo inicial, né, que a gente pode estar lidando com isso, que é o tema de gestão, né, gestão. E assim, se você ainda acha que a gestão na sua propriedade é luxo, então eu posso te dizer do fundo do coração que você está ficando para trás, né, porque gestão não é luxo, não é preciosismo, gestão ela é sobrevivência. Empresas, propriedades rurais que não têm gestão, uma gestão ativa, em que você tem método, metodologia, você tem visão, missão, valores, né? A gestão sem isso, a propriedade sem isso, ela é uma propriedade que, ao longo do tempo, na sua longevidade, ela está fadada ao insucesso, à venda, à troca de gestores, à troca de proprietários, porque ela se torna insustentável, ela se torna impraticável. Aquilo que a gente falou no vídeo passado, o caminho que te trouxe até aqui não vai ser o mesmo que vai te levar para o próximo nível, que vai dar longevidade para sua propriedade, que vai dar longevidade para sua empresa. Então, gestão é o tema inicial, onde sem gestão não tem eficiência e sem gestão não tem futuro. Então, se você quer levar a sua propriedade para um futuro, quer dar longevidade para ela, quer que ela seja uma propriedade próspera, longeva, para a segunda, terceira, quarta geração à frente da sua, corre agora, implante uma gestão ativa, efetiva, eficiente, que com certeza você vai poder direcionar isso para você, porque sem a gestão não temos propriedade sustentável. Deixa eu ligar a luz aqui. Isso, isso, tá ficando um pouco mais claro. O vídeo estava muito ruim. Então, a gestão é isso, né? A gestão é aquele início, é tudo aquilo que vem para poder levar a propriedade para um próximo nível. Então, é um passo inicial, é um caminho inicial, é onde a gente começa a nossa conversa. Eu acho que é um dos vídeos principais e importantes que eu vou chamar atenção por vocês para alguns pontos que vocês vão poder ter isso como uma diretriz, às vezes buscar um conteúdo, buscar um conhecimento, ir atrás de pessoas que podem ajudar vocês enquanto a isso. Então, inicialmente, a gestão é onde aquele ponto lá de inflexão, de virada, de melhoria. Então, preparei uns slides aqui para vocês, vamos ajeitar eles aqui. Então, com certeza, vai ter um conteúdo bem legal, bem leve, bem tranquilo para ser falado aqui. E com certeza, se você for atrás, buscar esse conhecimento, buscar pessoas capacitadas que possam te ajudar com isso, a sua propriedade, a sua empresa vai mudar de nível, com certeza, começando agora. Então, o título, né? Gestão não é luxo, gestão é sobrevivência no agronegócio moderno, na longevidade do agro. Então, a gestão é imprescindível. Vamos lá para o próximo slide. Se você ainda acha, né, que a gestão é o luxo, né, você está, né, ficando para trás, você não está conseguindo mudar isso, né? Você está deixando dinheiro na mesa e não tendo a sua empresa como uma empresa longeva, como uma empresa duradoura. Então, se você não tiver muito certo disso, você não vai conseguir. Você não vai conseguir mudar o passo, ter essa mudança na sua propriedade, ter esse ponto de mudança, né? E porque é uma sobrevivência. Quando você está falando de gestão, é aquilo que a sua propriedade, o seu empreendimento, o seu negócio vai sobreviver, né? Porque sem isso não vai ter futuro, porque você não vai ter, por exemplo, um planejamento, você não vai ter, ó, tudo começa, vamos lá, quando você está, né, olhando para a gestão, olhando para uma propriedade, olhando ali para uma empresa, né? Tudo começa por quê?
pela visão. Então, você proprietário, você tem uma visão, que é onde você quer chegar, que é o ponto que você quer, né, tá ali, conquistar, é aquilo que te dá a força do trabalho, aquela vontade de trabalhar. Então, tá tudo em cima da sua visão, da sua missão. Missão é aquilo que você quer deixar para os seus filhos, para a humanidade, para a sua região, para o seu estado. Então, você tem uma missão de transformar alguma coisa, de gerar alguma coisa, a visão aonde você quer chegar, e isso tudo junto com valores, que são como você vai fazer, quais são as formas que você vai fazer. Então, os valores, eles vão ditar as regras para você poder gerenciar, tocar tudo isso. Então, isso é uma gestão. Você está começando a implementar uma gestão ativa, onde você sabe onde você quer chegar, você tem metas, você pode traçar objetivos, tudo dentro dos seus valores, mas você vai conseguir juntar isso tudo para ser as diretrizes da sua empresa, diretrizes da sua propriedade rural. Então, isso vai te dar, e somente a gestão consegue te proporcionar isso, né? E tá aqui, ó, nessa provocação, provocando vocês, né? Inicialmente, sempre foi dito, né? Eu cresci do meu avô, um ponto inicial, como o Fernando entrou nesse mundo da gestão, né? Onde me chamou a atenção do meu avô e do meu pai, que eram dois gestores, eram gerentes de fazenda. Então eu via o trato deles com as pessoas, o trato deles com tudo aquilo que estava envolvido ali, né, no ambiente gerencial de uma propriedade, de uma fazenda. Então eu estava ali junto, sempre no pé, sempre acompanhando, vendo, né, vivendo aquilo, mesmo quando criança. Então aquilo me chamou atenção. E depois, logo após aí 2016, onde eu fui promovido ao meu primeiro cargo gerencial, onde eu tinha uma equipe pequena, 5 pessoas, 2 filiais, onde eu estava ali interagindo com pessoas como gestores, cuidando da vida delas como profissionais ali dentro da empresa, para poder, né, gerenciar isso. E isso me chamou atenção. E vindo, trazendo depois, né, ao longo do tempo, das experiências, né, ajudando outras pessoas, ajudando outros proprietários, né? Uma frase que sempre trouxeram para mim, que sempre, né, estava ali, né, na ponta da língua do fazendeiro, é que a fazenda sempre andou sozinho. Eu sempre reagia às coisas que aconteciam. Eu reagia ao clima, eu reagia ao tempo, eu reagia à época, eu reagia às minhas necessidades. Então, e a fazenda ia de boa, ela se vivia, tocava e continuava, né, sendo uma empresa duradoura. Então, assim, esse é o primeiro questionamento, que quando eu vou conversar em alguma assessoria, em algum auxílio que eu vou fazer, é que ela se vira sozinha. Eu não preciso de muita coisa para eu poder, né, tocar a fazenda, porque ela é um ecossistema que vai por conta própria. E a gente sabe que isso não é mais verdade. Pode ter sido verdade em algum momento, pode ter sido verdade em alguma época em que tempos menos competitivos, não tinha tanta tecnologia, você podia deixar, como diz a música, né, do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então você podia deixar que ela iria acontecendo de uma forma natural. Mas agora, em tempos modernos que temos hoje, não ter um suporte ativo, né, uma intervenção ativa, não é mais o caso, porque propriedades que estão assim, fazendas que estão assim, empresas que estão nesse nível de gestão ou de não ter gestão, elas estão fadadas ao insucesso, porque se você não tem um controle, alguém vai te controlar. O mercado, ou alguma concorrência, enfim, se você se você não tiver ativamente isso na sua mão, com certeza alguém vai estar tendo. Então, essa primeira frase aí não cabe mais, né? O campo não se administra mais sozinho, ele tem ativamente uma pessoa que tem que estar lá olhando, pensando, com a ajuda de consultores, com a ajuda de especialistas, com a ajuda né, de uma equipe multidisciplinar, para poder ter condições de não reagir, mas caso ocorra algum evento que não estava no planejado, você haja de uma forma efetiva, assertiva, e ela, né, de um ponto que pode ser corrigido de uma maneira mais fácil. Então,
com certeza, quem tem gestão e planejamento já tá sanando, né? Já está muito mais tranquilo enquanto a isso, porque tudo que é planejado, tudo que sai do planejado, desde que planejado, a gente está ali, consegue reagir e ter uma ação mais efetiva sobre isso, né? Então, como a gente disse, né, se você está pensando que inicialmente a propriedade rural não tem a necessidade dessa gestão, é uma autossabotagem. Você não está pensando no futuro da sua propriedade, pensando no futuro da sua família como legado. Então, é uma provocação inicial aí que tem muito a ver para vocês que estão, né, nessa propriedade, né, necessitando disso, né? E por que, Fernando, a fazenda, né? Eu preciso ter isso efetivamente, né? Por que eu tenho que ter uma gestão mais ativa? Por que eu tenho que ter controle da minha propriedade? Eu não sou mais reativo, eu planejo e ajo de acordo com, né, o meu planejamento. Se ocorre algum intempérie, eu tenho ali tudo planejado, eu consigo reagir, recalcular a rota, porque eu tenho uma rota, eu sei aonde eu quero chegar. Eu tenho uma visão, eu tenho uma missão. Então, eu sei que a minha rota é essa. Se alguma coisa me desvia da rota, eu rapidamente retorno à rota ou recalculo a rota de uma forma que o meu objetivo final ele não se altere. Então, quando eu tenho uma gestão ativa, quando eu tenho ali, né, comando e controle sobre a minha propriedade, eu sei que eu sei onde eu quero chegar, eu tenho planejado isso, eu sei por que eu quero chegar, eu sei como eu quero chegar, que é o meu planejamento, as ações diárias, as ações mensais, as ações quinzenais, são as minhas micrometas, né? Metas estratégicas, eu tenho tudo isso planejado, planificado, então qualquer coisa que saia fora disso, eu consigo ter uma ação mais efetiva e consigo lidar com isso de uma forma mais tranquila, né? Então, mas por que tudo isso, Fernando? Porque hoje as margens são mais apertadas, os custos são mais altos, são mais elevados, a pressão, né, das agendas climáticas, da sustentabilidade, do ESG, está todo mundo olhando, então eu tenho que ser mais efetivo, eu tenho que olhar o recurso natural de uma forma em que, sim, eu posso utilizar, porque ele é de minha propriedade, mas eu tenho que pensar também na minha família, no futuro dela. Então, a minha gestão mais eficiente dos meus recursos naturais é inteligente, é muito mais efetivo. Então, se eu tenho solo, floresta, se eu, aquele meio ambiente em que eu trabalho, ele tem que ser melhor cuidado, porque pensando nas futuras gerações, eu não tenho mais né, aquele viés extrativista, igual pode ter tido no passado. Não, agora eu tenho que usar aquilo de uma maneira mais sustentável, só que também produtiva. Eu tenho que produzir o máximo que eu posso, né? Cuidando da melhor maneira possível para que os meus filhos possam ter o mesmo processo que o meu, para que o meu bisneto tenha o mesmo processo que o meu. Então, essas pressões, né, de sustentabilidade são cada vez maiores, né? E novas exigências regulatórias, as leis estão aí, estão vindo. Vamos lá, se eu tenho tudo certinho, tudo planejado, né? Eu tenho as minhas APPs, eu tenho minha área ambiental ali totalmente correta. Se mudar alguma lei, se tiver algum ruído no meio do caminho, eu consigo agir sobre aquilo na minha competência de uma forma mais efetiva. Eu não vou ficar lá, poxa, a lei mudou, mas eu não estava nem adequada à lei anterior. Então, tudo isso é uma gestão, e uma gestão de risco, uma gestão né, de tudo aquilo que pode acontecer, né, quando eu não tenho controle das minhas coisas. Então, esse é o grande ponto, né? Então, essa é a grande sacada e a grande chave, né? Então, quando eu tenho uma gestão ativa, quando eu tenho uma gestão ali moderna, eficiente, eu consigo lidar com tudo isso, eu consigo deixar isso de uma forma mais leve para que eu possa agir de uma forma mais efetiva. Então, mais uma vez, quem não tem uma gestão, quem não domina o seu processo, quem não domina a sua propriedade, quem não tem tudo planificado, desenhado, mensurado, com metas, com objetivos macro, objetivos micro, com uma missão e uma visão bem clara, bem definida pelo proprietário, com valores ali que todo mundo sabe, valores que são comunicados, que são alinhados com
aquilo que eu quero entregar e são alinhados com as pessoas que estão junto comigo nesse processo, quem não tem isso não tem gestão. E quem não tem gestão não tem futuro, né? Eu comecei o vídeo falando que quem não tem gestão, o futuro da sua propriedade está fadado a ter dificuldades e muitas vezes a desaparecer, ou por alguma, né, alguma venda, alguém compre, ou por troca, enfim, alguma coisa vai acontecer porque você não tem domínio sobre aquilo que está na sua edge ali, né, sobre aquilo que está na sua, no seu, no seu gerenciamento, né? Então, qual e, e como eu faço isso, né, Fernando? Qual que é essa gestão e o que é diferente disso que você está propondo, ou disso que você está comentando para o que eu faço, para o que eu faço hoje, ou para o que eu fui acostumado a fazer desde o meu avô e bisavô? São pequenas mudanças, primeiro, mudanças de comportamento, mudanças de cabeça, né, de pensamento, de como eu lido com aquilo, de como eu organizo aquilo. Então, essas mudanças são básicas, são simples, mas são primordiais, né? Uma das grandes coisas que eu falo, quando eu falo de gestão e falo, né, que você precisa implantar uma gestão, muitas vezes as pessoas comentam: poxa, mas é muito caro, eu não tenho dinheiro para contratar pessoas especialistas, softwares e tudo mais, e muita coisa, eu vou dispor de muito dinheiro. Poxa, não é tão verdade assim. Se você quiser gastar R$ 1 milhão implantando uma metodologia para implantar uma gestão na sua propriedade, você pode gastar. Isso aí é possível, é plausível e vai dar muito resultado, eu tenho certeza. Não sei se vai retornar inicialmente esse dinheiro investido, mas vai dar resultado, vai funcionar e você vai ter uma gestão ativa sobre aquilo que você está contratando. Mas o que eu proponho, o que a gente traz aqui no canal, né, toda a minha narrativa que eu trago para você é os processos iniciais, se você quiser, se você tiver vontade, se você tiver o mínimo de aconselhamento, se você tiver esse sangue no olho de não, eu preciso mudar, primeiro, são de baixo custo ou quase nenhum custo para você começar, porque são mudanças de comportamentos. São mudanças de você pegar um vídeo como esse e começar a interiorizar isso, pesquisar na internet, ver o que está acontecendo de uma gestão mais moderna, ver que né, o que eu estou falando não é mentira, não é uma enganação, não é aquilo que eu estou só vindo aqui falar aleatoriamente, né? Validando isso tudo. Isso tudo são mudanças de comportamento. Isso tudo são mudanças que você não tem investimento, é de tempo e de vontade, né? A querência. Se você quer mudar, você vai começar a entender isso. Depois você pode contratar um consultor, você pode contratar uma empresa especialista nisso, especializada nisso, mas você vai saber o que essa empresa está fazendo porque você já estudou, você já fez uma base, você pode fazer um curso de gestão, você pode fazer N coisas que são de baixo custo, que vão te ajudar, auxiliar nesse momento. Então, você não precisa investir rios de dinheiro agora que você achou, que você sabe que a gestão vai mudar a sua propriedade, sua vida. Você não precisa gastar rios de dinheiro. Você pode começar mudando seus pensamentos, mudando seus comportamentos, né? Começar a pesquisar esses temas para né, para ele ficar familiar a você. Com certeza você vai evoluindo e com isso o seu investimento vai evoluindo também. Então você pode daqui a um momento ter um consultor que vá ali junto com você fazer todo o seu desenho de gestão. Você pode ter lá para frente uma empresa que faça para você com o seu com o seu acompanhamento todo o modelo de gestão da sua propriedade. Mas isso é gradativo, isso você vai, não é de hoje para amanhã, não. Hoje eu não tenho, amanhã eu já tenho a melhor, não. Porque o ponto de mudança, quem vai viver isso é você. Então, se você não tiver esse comportamento muito bem alinhado, arraigado no seu, né, no seu âmago aí, com certeza você não vai ter o sucesso, porque a rapidez também é um excesso, também é um inimigo da eficiência. Então, primeiro ponto é você. E falando em processo, falando o que, que eu mudo na propriedade, o que, que eu tenho, né, que mudar, o que, que eu tenho que olhar, o que uma gestão eficiente olha, é isso que está escrito aí. Primeiro, organização de processos. Então, eu tenho tudo definido, quem faz, aonde faz, quando faz, como faz. Tem metodologia 5S, tem metodologia de
5W2H, enfim, são várias metodologias que vão organizar organograma, vão deixar você, porque cada um sabe o que faz, quando faz e por que faz, certo? Com isso, quando você tem organizado, você vai usar os recursos de uma forma inteligente. Por exemplo, eu vou comprar adubo na época que eu tenho que comprar adubo, que é a época mais barata, que é a época que não tem a inflação de preço, que não é a época que todo mundo compra. Porque todo mundo compra geralmente no imediatismo. Não, você pode planejar para isso, foi um exemplo. Então você vai utilizar o seu recurso de uma maneira mais estratégica, organizada, mais coerente, né, de uma maneira mais satisfatória, em que você vai ter o respeito por esse recurso, né? Já linkando lá com a sustentabilidade, você vai ter mais eficiência com esse recurso. Você vai ter um planejamento estratégico, que é um mapa. Eu falo, o planejamento estratégico é um mapa de tudo aquilo que você vai fazer baseado na sua visão, na sua missão, aonde você quer chegar. Você vai fazer um desenho passo a passo, um roteiro, um mapa, um caminho onde você vai ter que seguir, por onde, quando, como, aonde, quem, com quais os recursos. O planejamento vai ter tudo desenhado, alinhado, estruturado, para você saber tudo que você precisa, tudo que você vai precisar, e tudo aquilo que você hoje, no meu planejamento tá que daqui 1 ano eu vou começar a fazer um confinamento, mas eu não sei, não tenho capacidade, minha equipe não está preparada, então eu tenho todo esse tempo de preparação, de treinamento, de interiorização do processo, então tá planejado. Então o planejamento estratégico vai te trazer isso. E quando está bem estruturado o planejamento estratégico, ele dá o item posterior, que é uma eficiência operacional. Eu sei que eu vou montar um confinamento daqui 1 ano, eu vou começar daqui 8 meses a estrutura, então eu vou ter que preparar quem vai construir, como vai construir, insumos, empresas, cotações. Minha equipe de campo, ela está preparada para, né, lidar com o confinamento, vou precisar contratar pessoas, vou precisar treinar pessoas, então tudo isso vai te dando eficiência operacional. Eu, com a minha equipe, eu faço até um certo ponto, eu vou precisar evoluir, então eu evoluo junto com eles, eu consigo trazer isso operacionalmente, eu consigo ser mais eficiente, né? E com isso vai estruturar a sua equipe, não vai trazer mais capacidade, deixando eles mais preparados, deixando eles mais efetivos e com certeza melhor profissionais. Então, você vai se tornar uma fazenda referência, uma empresa referência também para as pessoas quererem trabalhar, porque isso é uma, né, você vai ser uma propriedade organizada, que, né, que usa bem os recursos, que tem um planejamento, que tem uma eficiência operacional muito boa, e uma equipe estruturada, e as pessoas que trabalham nela são pessoas que têm um nível bom, porque você vai capacitando, vai treinando, vai tendo esse olhar para os seus funcionários. Com certeza você não vai ter muito essa escassez de demanda igual está tendo, né, nessa época. Então, com certeza, quando você implanta a gestão, você vai ter isso como o diferencial, né? E tudo isso há uma conexão, né? GSI é gestão sustentável e eficiente. Então, você tem uma gestão efetiva de forma sustentável, buscando a sua eficiência, né? Ali, aquela frase, sem eficiência, sustentabilidade é insustentável. Então, uma propriedade rural que não tem uma gestão ativa, ela não vai ter eficiência nos seus processos, não vai ter margem, não vai ter lucratividade, não vai ter sustentabilidade, porque você vai utilizar os recursos de uma maneira mais efetiva, mais com consciência, ela é insustentável. Ela vai durar até um certo ponto, ela vai durar até, né, um certo momento, com certeza. Em algum ponto, em algum momento, ela vai ter alguma dificuldade em que essa gestão ativa, sustentável e eficiente, ela vai trazer benefício, ou vai precisar ser assim, né? Porque sem gestão, a eficiência é impossível, né? Gestão é o primeiro passo do pilar da sustentabilidade, né? A gente vê sustentabilidade como um componente de eficiência para trazer mais rentabilidade. Então, se eu sou mais rentável através de uma forma sustentável, eu vou conseguir alimentar os outros pilares, eu vou conseguir, né, ser mais, ter um olhar melhor para o meu meio ambiente, ter um olhar melhor para minha
pessoas, então, por social, então com certeza, né, esse pilar da gestão, da eficiência é sim o pilar inicial e a gente vê que é um ponto de mudança onde você vai poder, ser uma empresa diferente, ser uma propriedade diferente, trazendo isso como como pilar, né, como valor, né. Então, gestão é a ponte, né, para você uma produção de sucesso. Se você quer ter o sucesso na sua propriedade, se você quer ter uma propriedade duradoura, uma propriedade longeva para suas futuras gerações, eh, você com certeza vai ter que começar, iniciar, né, pela gestão. Então, pega esse vídeo, compartilhe com os seus amigos, funcionários, pessoas que você vê que precisa, né, desse conteúdo. Por quê? Porque quem não se mexe, quem se mexe lidera, né? Quem não se mexe fica no mesmice, fica no atrasado, né? E com certeza o futuro não vai ser tão bom, tão bom e tão duradouro quanto, né, nós queremos, né? E comente no vídeo, né, qual é o maior desafio, né, dessa gestão? O que que você enfrenta no dia a dia? Por que você não faz essa gestão mais eficiente? Vou tirar do vídeo. Por que você não consegue? Quais pontos você tem de: "Poxa, Fernando, isso aqui é difícil, minha equipe não vai, eu não sei fazer um planejamento, eu não sei que ponto olhar", né? Comente aí pra gente poder ter uma conversa mais íntima, né? Minhas redes sociais vão estar aí na descrição do vídeo, com certeza. Procure, né, compartilhar, comentar, né, consumir conteúdo sobre isso, que com certeza é, já é um ponto de mudança e você já está um passo à frente de muita gente que não tem isso como um valor ou não quer alcançar isso como proprietário, como gestor, como produtor rural. Então, fica aí a minha dica, né, o vídeo, utilizem com moderação e com certeza vocês vão ser proprietários, empresários melhores, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.